Olá, muito bom dia. Você que está mais uma vez sintonizado conosco, estamos aqui mais uma vez iniciando o programa Café Teológico desta manhã. Graça e paz a todos que sempre estão na escuta, você que já está no nosso aplicativo, você que está através desta live neste momento aqui no Facebook da Revista Teológica Pensinismo, você que está também posteriormente nos assistindo, seja através do próprio YouTube, seja lá no Instagram. Muito bem-vindo mais uma vez. Queremos, no dia de hoje, estudar a palavra do Senhor, como já é de praxe. Nós sempre estamos aqui semanalmente trazendo um estudo aprofundado, versículo a versículo, da palavra de Deus. E como estamos fazendo já vários programas, nós estamos aqui meditando sobre os Salmos. E hoje é o Salmo 36. Abra sua Bíblia, pegue a mesma e vamos juntos, mais uma vez, trazendo para você o nosso estudo, Café Teológico de hoje. Sempre acompanhado de um bom café. Você já tomou café hoje? Temos aqui mais um cafezinho preparado e sempre degustando esta maravilha. Como eu sempre digo, café em uma mão e a palavra de Deus em outra, para que você possa também junto aproveitar e estudar comigo a palavra do Senhor. Muito bem, aqui estamos nesta manhã e eu quero sempre cumprimentar aqueles que sempre já estão chegando aí e aproveite e já vai compartilhando, deixando seu comentário. Enquanto isso, você também que é convidado a compartilhar, eu vou compartilhar aqui no meu Facebook, você pode compartilhar aí no seu também nesta manhã. Salmo 36 é o que queremos estudar hoje, falando sobre a maldade humana e a bondade de Deus. E é um salmo muito importante, que tem salmo curto, no entanto, tem grande conhecimento para você hoje. Então, abre seu coração no dia de hoje, que a palavra de Deus vem do coração de Deus ao seu coração no dia de hoje, certo? E assim vamos então estudando. Quero cumprimentar a Vanderleia Soares, está conosco. Muito bom dia. Também a Hanna Paula Volter Posses. Bom dia, Hanna. Tudo de bom para você. Eu já vou compartilhando aqui. Você é o nosso convidado a compartilhar com os seus também. Temos ouvintes que estão conosco em nossa web rádio, certo? Aqueles que estão conosco também são muito bem-vindos neste momento aqui para o nosso estudo, ok? Vamos então trazendo para você agora compartilhado aqui mais um estudo de hoje e eu quero mais uma vez incentivar você que está nos assistindo neste momento a conhecer o Frutinício Café. Temos aqui café de qualidade para você. Eu estou aqui com o meu preparado agora, é o Caijê, você já conhece? É lá do Espírito Santo. Um abraço para a família que produz esse café lá, a família Krause e Gerink, que sempre estão conosco aí, também mandando, ou seja, trazendo, fazendo o translado do café lá do Espírito Santo para cá, para que você possa receber também. Conheça o Frutinício Café lá no Instagram, siga ele, faça seu pedido por lá. Vamos entregar onde você estiver. Você pode encontrar também esse café lá na loja da Pensinismo. A loja é lá no site pensinisteológico.com/loja, mesmo local onde você assina a revista, onde você também adquire literaturas, devocionários, bíblias, enfim. Tudo isso você encontra na nossa loja. Aproveite e dá uma passadinha por lá. Assim que terminar essa live, você pode lá também adquirir o seu, tá bem? Você pode adquirir, conhecer o café e fazer o seu pedido. A gente entrega onde você estiver por esse Brasil afora, tá bem? E além disso, sempre é importante lembrar que 10% é para a igreja perseguida. O Portas Abertas, que é uma instituição internacional, já há vários anos sempre trabalhando de uma forma social, abençoando e salvando muitas vidas que são perseguidas simplesmente porque creem em Jesus. Então fica aí o incentivo para você também, ao comprar café, eu sempre digo, você toma café e faz missão, olha que bacana. Isso é muito importante que você saiba disso também, ok? Vamos lá então, cadê o meu povo? Chegando aí, pessoal, eu quero incentivar que você também, além dos cafés que eu acabei de dizer aí, nós temos a revista, e falando na revista, eu estou com a nossa aqui, a edição, está aqui em minhas mãos mais uma vez, a 31ª edição. Se você ainda não leu, leia a sua revista, se você que é assinante. Se você que não assina ou deixou de assinar, está na hora agora de você fazer a sua renovação. Por quê? Você pode fazer a versão digital, a versão impressa e assim a gente também
vai estar juntos estudando a cada trimestre um assunto que a palavra de Deus nos aborda em cima de vários temas da atualidade. O tema desta edição fala sobre constelação familiar, até onde se interfere na sua vida. Você já ouviu falar sobre constelação familiar? Ainda não? Muitas pessoas estão usando essa prática, na verdade é uma terapia, mas o que a Bíblia diz sobre isso? O que a igreja, como a igreja se posiciona com respeito a esse tema? E além disso também, tem vários outros artigos que vai falar sobre a parábola do bom samaritano, também sobre enfrentar a própria morte, um artigo bem interessante do pastor Arthur Chazuk, vale a pena demais. Então, adquire a sua, tá aqui, revista sempre muito bonita, muito bem diagramada e um material de excelente qualidade para você levar para casa, para você ler e também, por que não, dá para outras pessoas lerem também quando você assim terminar de ler a sua. Abraço para a Reginalda Duarte Miller, está conosco. Também temos a Neiva Helvig. Bom dia para vocês. No dia de hoje, então, nós queremos estudar sobre o Salmo 36. Salmo 36, que contém 12 versículos, novamente é escrito por Davi. E se você nunca percebeu, os salmos vão até o Salmo de número 50. São uma coletânea de salmos de Davi. E mais uma vez, Davi vai fazer um contraponto entre a maldade humana e a bondade de Deus. E vai ver assim, o que Deus é, o que Deus faz em nossa vida. Por outro lado, como que o ser humano é mau. Ele vai usar, em outra tradução, é usada a palavra o ímpio, né? O ímpio é aquele que não quer saber de Deus, aquele que não crê em Deus, aquele que não está nem aí para as coisas de Deus. Então a gente vê que nós convivemos com o ímpio dia a dia, vários momentos da nossa vida a gente sempre se encontra. Como Jesus diz, quando nós estivermos nesse mundo, sempre vamos ter o joio e o trigo. E ele que vai fazer a separação, não somos nós, esses não e esses sim. E trazendo essa reflexão, Davi vai trazer mais uma vez esse contraponto, então, entre o ímpio e a bondade de Deus. Abraço para a Nara Beatriz, bom dia Nara, bom dia a todos também que estão conosco. Vamos lá então, temos o Salmo 36 que diz assim, o pecado fala ao perverso lá no fundo do seu coração. O perverso não aprende a temer a Deus. Entenda que quando ele diz perverso aqui é sinônimo de ímpio. Uma pessoa que é perverso é aquele que de fato não quer saber da vontade de Deus, não teme a Deus, não serve a Deus. Aquele que fez de si mesmo um Deus. Essa pessoa vive na perversidade. E é isso que o salmista quer dizer assim quando diz, o pecado fala ao perverso, lá no fundo do seu coração. O perverso não aprende a temer a Deus. Então, quem é perverso, como diz o texto aqui, é aquele que sempre está andando na perversidade, uma vida desenfreada e não está nem aí para as coisas de Deus. O versículo 2, se ele se julga muito importante e pensa que Deus não descobrirá o seu pecado e não o condenará. Quando ele diz assim, ele se julga, ele está se auto-endeusando. Veja que esse é um pecado que bate lá no primeiro mandamento, o pecado da idolatria. Muitas vezes as pessoas pensam assim, a idolatria é simplesmente adorar uma imagem, adorar um Deus criado por mãos humanas, mas o perigo da idolatria ele é tão grande que ele abrange a vida como um todo quando nós não estamos adorando o único Deus e Senhor que se revela na Bíblia, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Toda vez quando a gente se coloca em primeiro lugar, você está se endeusando e você está a passos largos da perversidade. E isso é muito sério, a gente vê hoje em dia quando
a gente vê as pessoas falando, pregando e até mesmo sendo levadas a colocar sempre o ser humano como o centro do universo. E tudo gira em torno do ser humano. E isso é um problema muito sério que nós temos hoje em dia com respeito àquilo que a palavra de Deus condena. A adoração, a nossa centralidade deve ser Deus em primeiro lugar. Porque do contrário nós somos tão iguais àquele que aqui é dito perverso, ímpio. E quando ele se coloca muito importante, em outras palavras, quando ele se acha, ele se fez de um Deus. Por isso que cuida como você tem visto a vida de uma forma geral. O que tem priorizado o que tem ficado em primeiro lugar na sua vida? É o teu trabalho? É o teu tempo? É você mesmo? É os teus passeios? É as festas? Começa a observar aquilo que tem priorizado e colocado-se em primeiro lugar, virou um Deus. E isso nós podemos aqui trazer para o que o salmista está dizendo, como o ser humano é mau. Ele é mau no sentido de que ele faz coisas, se considera tão importante que ele se endeusa. Ele se coloca como um Deus e indiretamente ele está se auto-adorando. Fernanda Marilene, bom dia para você também que está conosco. Aproveite e compartilhe com os seus esta live, vamos crescer junto aqui no conhecimento da palavra de Deus. O Salmo 36, abra sua Bíblia aí, aproveite e abra sua Bíblia, vai falar também com respeito ao versículo 4. Deitado na sua cama ele planeja maldades, ele anda por caminhos que não são bons e nunca rejeita as coisas más. O que faz o ímpio? Ele vai deitar de noite, ele vai tramar coisas más, ele não vai planejar coisas boas, ele não vai descansar em paz, mas ele vai tramar coisas más para a sua vida e também para a vida de outros. Então o seu coração ele está voltado a uma perversidade desenfreada. Isso é um problema que muitas pessoas às vezes fazem, quando assim, talvez até inconscientemente estão buscando simplesmente a sua prioridade, o seu endeusamento, e achando que isso é legal, tá certo. E veja que a Bíblia condena isso, não somente aqui no Salmo 36, mas desde a lei de Deus e também outros textos que poderíamos aqui trazer. O próprio salmista podemos fazer uma ligação com o Salmo 10, versículo 7, com o Salmo 12, versículos 2, com o Salmo 58, versículos 3, também com o Salmo 5, versículo 7 e tantos outros. O versículo 5, ó Senhor Deus, o teu amor chega até os céus e a tua fidelidade vai até as nuvens. Entenda que, veja, o versículo 4, se você está com a sua Bíblia aberta, aí você vai perceber. Do versículo 4 para o 5, tem assim tipo um parágrafo, a gente poderia chamar. E há uma divisão entre aquilo que ele estava falando do perverso, e agora, a partir do versículo 5, você tem aquilo que Deus de fato é. E como nós podemos o adorar. Ó Senhor Deus, o teu amor chega até o céu e a tua fidelidade vai até as nuvens. Porque o salmista está fazendo um contraponto entre a maldade humana e a bondade de Deus. Então, a partir do versículo 5, ele vai dizer aquilo que Deus é. O teu amor chega até os céus. Mesmo Deus sabendo quão mal é o ser humano, que vive muitas vezes na sua perversidade, referindo-se especialmente aos ímpios. Veja que, por outro lado, Deus continua sendo bom. Deus continua sendo amoroso. E talvez se algum de nós estivesse no controle da humanidade, já teríamos feito algo que muitas pessoas têm vontade, destruído todo o universo pela maldade humana. Mas o amor de Deus é tão grande, e aqui ele começa a trazer figuras de linguagem, falando que, assim como o céu é longe, é alto, o seu amor chega até o céu, e a sua fidelidade vai até as nuvens, no sentido de que é grande, é alto. A sua justiça é firme como as grandes montanhas.
Os seus julgamentos são profundos como o mar, ele diz. Então ele usa coisas grandiosas para se referir ao amor de Deus, referir à fidelidade de Deus, referir também à justiça de Deus, e ele vai seguindo aqui os julgamentos de Deus e assim vai. Para você ver que se um lado o perverso é mau, planeja coisas más e quer se endeusar, Deus continua sendo Deus. Por outro lado, nós temos a bondade, o amor de Deus se manifestando como um Deus pleno de amor, misericórdia, justiça e bondade. E é para lá que ele está levando a nossa reflexão, ou a nossa adoração, por que não dizer? E ele segue dizendo: como é precioso o teu amor, na sombra de tuas asas encontramos proteção. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós podemos nos esconder, como ele diz aqui, encontrar sombra, abrigo, refrigério, alívio debaixo de suas asas. Ele vai mencionar isso: encontramos na sombra de suas asas encontramos proteção. Até um hino que fala sobre este versículo aqui, né? Na sombra de suas asas encontramos proteção. E é algo maravilhoso quando você pode se refugiar em Deus e saber que é Ele que precisa estar em primeiro lugar na nossa vida, porque de fato Ele é bom. Ser humano, ele é mau por natureza. E se o ser humano está longe de Deus, aí de fato ele se tornou perverso. A perversidade humana, ela se manifesta em uma vida que está longe de Deus. Mas às vezes a gente encontra pessoas que não temem a Deus, mas são pessoas ordeiras, honestas. Mas para Deus, eles são maus, perversos. Mesmo que eles tenham uma vida bonitinha, tenham uma vida coerente, porque o que faz as nossas obras serem boas, o que faz as nossas obras serem agradáveis a Deus, é aquilo que nosso coração, ou onde nosso coração está vinculado. Então, quando nós estamos juntos com o Senhor, como diz o apóstolo Paulo, até nosso comer e beber, ele é louvável a Deus. Do contrário, é tudo ofensa a Deus, porque o que faz a obra ser boa, o que faz nós se tornarmos filhos de Deus, é Deus em nosso coração, pela fé nele. Isso faz com que as nossas obras e atitudes sejam agradáveis ao bondoso Deus. Muito bem, temos aí também, sempre conosco, a gente tem o nosso povo de hoje, nesta manhã. Para quem esteve no nosso último encontro, estudando o Salmo 35, isso foi há 15 dias atrás, a gente quer lembrar mais uma vez que semana passada a gente teve o nosso encontro lá do DICAMP, né? A Olimpíada Esportiva do DICAMP. Devido a isso a gente não teve o nosso café teológico, mas sempre é importante você lembrar, aos sábados às 9 horas estamos aqui para juntos crescer no conhecimento da palavra de Deus. O versículo 8 vai dizer assim: ficamos satisfeitos com a comida que nos dás com fartura, tu nos deixas beber do rio da tua bondade. Quem é este que está falando? Claro que é Davi, um homem que temia a Deus e sabia que se Deus estiver em primeiro lugar, nós podemos ter uma vida tranquila, uma vida com fartura, no sentido de que não nos falta aquilo que precisamos. Ficamos satisfeitos com a comida que nos dás com fartura, ele diz, o reconhecimento de que todas as coisas, todas as boas coisas vêm das mãos de Deus. Isso é importante que a gente sempre entenda, porque o perverso, aquele que esqueceu de Deus, não quer saber de Deus, que trama maldade, ele sempre está com uma ganância desenfreada, querendo sempre ter mais e mais, e parece que nunca está satisfeito. Mas veja que quando o Salmo 36 traz essa dualidade entre o perverso e a bondade de Deus, entre a maldade humana e a bondade de Deus, aquele que teme ao Senhor, ele se satisfaz com aquilo que Deus dá. E o salmista diz aqui, sempre nos dá fartura. E aí eu chamo você a olhar para a sua vida, quão bondoso é Deus, que sempre faz coisas maravilhosas para você, para mim, a todos nós.
quão bom é a gente reconhecer que nos pequenos detalhes a fartura, a bênção e a mão de Deus sobre isso. Porque se você não parar para olhar isso, você vai começar a ficar desesperado e vai querer sempre mais e mais e nunca se satisfará com aquilo que Deus já tem te dado. Então, o segredo para a fartura, a prosperidade, é agradecer hoje pelas coisas que você tem hoje. Ah, mas eu queria ter aquilo. Agradece pelo que você tem hoje. Aquilo que você quer ter, corra atrás, trabalhe e peça a bênção de Deus. Aí entra aquilo que Salomão diz lá em Provérbios. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Versículo 9. Tu és a fonte da vida e por causa da tua luz nós vemos a luz. Fonte da vida, ou seja, nós estamos olhando para o autor e consumador de nossa fé, que é a fonte da luz. E por isso nós vemos a luz. Por causa da tua luz nós vemos a luz. Nós não precisamos viver mais em trevas, porque nós temos alguém que é a referência para nós, que é o bondoso Deus. Em outras palavras, Jesus está lá no Novo Testamento dizendo assim, ele é a luz do mundo. Se ele é a luz do mundo, então nós podemos viver bem. Imagina se o planeta não tivesse luz, obviamente que não haveria vida. E devido à luz, a vida. E agora linkando com aquilo que o salmista diz e o próprio Jesus afirma, ou reafirma. Ele é a luz do mundo. Ele que faz com que haja vida nesse mundo. E porque nós vemos a luz, estamos voltados para a luz, por causa da tua luz nós vemos a luz. Ou seja, a gente pode viver com uma vida iluminada, tendo uma vida que não somente é próspera, no sentido de que é possível sobreviver por causa da tua luz. Por causa da tua luz nós vemos a luz. Talvez em outras palavras seria assim, por causa daquilo que tu és, que nos concede vida, nós podemos viver. É isso que o salmista está dizendo. E isso é reconhecer Deus em primeiro lugar na vida e saber que Ele é a centralidade da nossa existência, vida, nosso louvor, nosso culto e adoração. Abraço para o Arno Piper, está conosco. Bom dia, pastores, a todos de Jaru, Rondônia, é isso, né? Muito bem, que bom tê-los lá em Rondônia. Aqui em Canguçu, Elda e o Dário Cruxas Robos, muito bom dia também. Anderson e Dayana Darvans, bom dia. Senhora Darli Pribe, bom dia, está assistindo. Aproveite e já vão compartilhando com os seus esta live aqui. Nós estamos hoje no Salmo 36, falando desse contraponto entre a maldade humana e a bondade de Deus. Você quer ser bondoso? Quer também encontrar bondade em Deus? Então, cada vez mais, coloque Deus em primeiro lugar. Você vai ver que as tuas atitudes, qualquer obra que você fizer, ela chega a Deus como hino de louvor. Vamos lá então, encerrando aqui, no versículo 10. Ó Deus, continua a amar os que te conhecem e a fazer o bem aos que têm um coração honesto, ele diz. Não deixe que os orgulhosos e os maus me pisem, nem obriguem a fugir. Lá estão eles, caídos, foram derrubados e não podem se levantar. Interessante quando o salmista diz assim, ó Deus, olha que oração bonita, continua a amar os que te conhecem e a fazer o bem aos que têm um coração honesto. E essa é uma das manifestações mais bonitas de um homem que temia a Deus, que procurava colocá-lo em primeiro lugar e sabia que esse é o caminho para você e para mim. E a todos nós, não somente que aqui estamos assistindo, mas a cristandade lembra sempre isso. Colocar Deus em primeiro lugar, lembrar dele e viver sempre sobre a sua proteção, sobre a sua bondade. Porque se nós não entendermos aquilo que nós somos,
volta e cai por outro extremo. Nós estamos nos auto-endeusando e isso é um perigo que tem crescido muito em meio à sociedade cada vez mais secularizada, incrédula que nós estamos vivenciando. O salmista vai dizer, ó Deus, continua a amar os que te conhecem, a fazer o bem aos que têm um coração honesto. Por que ele está fazendo esta oração? Ele está mostrando que, por mais que o ser humano seja mau e muitas vezes é perverso, há aqueles ainda que temem ao Senhor, que querem também viver segundo a sua vontade. E esse é um pedido, Senhor, continue a amar nós que estamos a fim de colocá-lo em primeiro lugar e adorar e a ser o seu povo por meio da fé em Cristo Jesus. E ao final ele vai dizer assim, lá estão eles, caídos, foram derrubados e não podem se levantar. Se a gente voltar para o versículo 11 e 12, vai dizer, não deixe que os orgulhosos, os maus me pisem, me obriguem a fugir. Está pedindo que Deus livre a ele, Davi, está pedindo que Deus livre ele do perverso. Lá estão eles caídos, foram derrubados e não podem se levantar. O perverso é aquele que trama coisas ruins, também contra os filhos de Deus, contra o próprio Deus, não está nem aí para Deus. E aí a gente precisa lembrar que também essa deva ser a nossa oração. Muitas pessoas que não gostam dos cristãos. Há muitas pessoas que tramam maldades, que até mesmo tentam destruir a obra de Deus neste mundo, tenta também destruir os cristãos, de forma direta e indiretamente, às vezes até por perseguição ideológica, por aí vai. Então, Davi nos ensina no dia de hoje, ore para que Deus os livre disso, porque Ele é poderoso para fazer. Se nós temos um Deus que é fonte da vida, que é a luz do mundo, que aqui também é mencionado no versículo 9, tu és a fonte da vida e por causa da tua luz, nós vemos a luz, entenda que só há vida, só há perpetuação, se nós ficarmos juntos com aquele que é a fonte da luz. Então, de uma forma resumida, para concluir o nosso estudo de hoje do Salmo 36, nós poderíamos dizer assim, por um lado nós temos o perverso, o ímpio que não quer saber de Deus, está se endeusando, está se colocando em primeiro lugar. E começa a observar as pessoas hoje. Parece que tudo são eles. E tudo é voltado para o ser humano. E esse é um perigo muito grande que nós como cristãos inseridos nesse mundo também corremos. De tentar fazer tudo só para o bem-estar, a centralidade humana. E aí a gente corre o perigo de se endeusar. E é um pecado da idolatria, lá do primeiro mandamento. O salmista convida-nos a olhar para aquele que é amoroso, fiel, justo, aquele que faz os julgamentos de forma coerente, aquele que ama as pessoas. E por mais que existe um lado que o ser humano é mau, Deus continua sendo bom. E todo aquele que se achega em Deus, ele também pode ser bom. Porque só é possível ser considerado bom aos olhos de Deus se você estiver vinculado a Deus. E como é que nós fazemos isso? Através de sua palavra, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador, tirando o tempo para ouvir sua palavra, indo aos cultos. Então, cuidado quando você pensa, mas eu creio em Deus, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás das minhas coisas. E aí você está cometendo um erro grande que o Filho de Deus sabe que tem momentos que ele tem que parar para ouvir o seu Pai, que é Deus. Eu me preocupo muito quando as pessoas estão tão voltadas a tantos afazeres, enfim, festas, até mesmo coisas que são importantes, mas elas não podem tomar o nosso primeiro lugar na vida, porque senão nós estamos se igualando ao perverso, que deita na cama e começa a tramar coisas, às vezes nem são coisas ruins, mas são coisas que são benefício próprio e esquece que a vida
é coletiva. Nós precisamos trabalhar, sim, para o nosso bem-estar, mas também pensando sempre naqueles menos favorecidos, para que a gente possa também refletir a imagem de Deus no mundo onde Ele nos colocou. Disso também, a gente encerra lembrando sempre dessa parte muito bonita do versículo 9, quando ele diz assim: Tu és a fonte da vida e por causa da tua luz nós vemos a luz. Deus é fonte da luz. E luz lembra que onde tem luz, tem vida. Onde não tem luz, não tem vida. O planeta Terra é privilegiado porque ele está numa distância equilibrada do Sol. Se ele estivesse muito longe, não haveria vida. Se ele estivesse muito próximo, também não. A luz traz vida. Então, se Deus é fonte da luz, lembre-se de novo, por causa dele nós vivemos, sem ele nós não faremos nada e nem perpetuaremos. Por causa da tua luz, nós vemos a luz. Volte-se para o Senhor se você estiver afastado. Se você tem corrido atrás de tantas coisas e não priorizado as coisas de Deus, volte ao Senhor. Porque se você quiser viver bem e para sempre ter vida eterna, você precisa lembrar que precisa estar perto e voltado ao Senhor. Não pense que a vida é só trabalhar, pagar conta e tentar sobreviver. A vida, ela só é possível e boa se nós estivermos juntos e próximos ao Senhor, fazendo sim a vontade dele, segundo a nossa capacidade. E quando erramos, podemos voltar a ele e dizer: Senhor, me perdoe, porque ele quer mais uma vez perdoar os filhos dele, que reconhece que nele há fonte de amor, perdão, graça e salvação. Então, se nós temos o contraponto aqui, essa dualidade da maldade humana e da bondade de Deus, nós podemos lembrar mais uma vez: você quer ser bondoso? Então, coloque a Deus em primeiro lugar, o adore, tire tempo para orar, para ouvir a sua palavra e também colocá-lo em primeiro lugar. Guarde isso no seu coração, hoje e sempre, para que você possa sempre também ser bondoso, porque Deus é bom e está em teu coração. Abraço para o seu Walter Weg, que está conosco assistindo, também de seu Grip Fenner. Bom dia, ótimo sábado a todos, ele diz. Está lá em Marechal Cândido Rondon, abraço de seu. Sempre também junto, lembro muito de ti. Marley e Arnildo Treichel estão conosco também aqui na Florida. Delane Matos, bom dia também. Bom dia a Nelly Prestes Souza. Bom dia Gladys e o Carlos Turov. Abraço, bom dia. Reginaldo está dizendo: muito bom estudo. Buscar o Senhor e a sua justiça, e tudo fará certo. Muito bem, muito obrigado também pelo comentário. Muito obrigado pelos comentários. Importante vocês deixarem comentário e também compartilhar, obviamente, com os seus, tá bom? Vamos continuar sendo bondosos, mas isso é possível se nós estivermos com Deus em primeiro lugar. Se nós estivermos longe de Deus, qualquer obra boa, ela não é boa, porque a fonte de bondade é Deus. Pense sobre isso, guarde isso no seu coração e nunca se esqueça daquilo que Deus falou ao seu coração no dia de hoje, certo? Eu encerro por aqui o nosso programa. Lembrando mais uma vez, estaremos de volta na próxima semana, se Deus quiser. Vamos encerrando aqui o nosso cafezinho. Café de qualidade, você já sabe, adquira lá na loja da Pense Nisso. Café arábica, café puro de qualidade lá do Espírito Santo para você. E a gente mais uma vez temos só a agradecer, porque temos a oportunidade de tomar esse café maravilhoso. Você já tomou, já conhece? Então, tá aí para você também adquirir o seu. Fico por aqui, amanhã tem o culto de ação de graça. Se você não acompanhou ainda, amanhã vai ser reprisado às 10 horas aqui em nossa web Rádio Pensionista. Você pode ouvir no programa Hora Luterana. Um culto muito maravilhoso. Para quem não sabe, quinta-feira foi o Dia Nacional de Ação de Graça. E amanhã às 10 vai ter o culto especial de ação de graça, então alusivo a esse dia. Ok? Logo mais vem aí, o Oro por Você às 10, 11 horas o pastor Elton com culto doméstico, o Elton Zarnot. E à tarde tem aí o Gaúcho Gospel para você de novo. E às 18h06 tem o Arno Stur trazendo o Ima Luster na língua pomerana.
Abraço a todos, fiquem na paz e sintonizado com a nossa web rádio 24 horas no ar. Agradecemos os mais de 116 mil ouvintes que já passaram pela nossa web rádio Pense Nisso. Baixe o aplicativo, tenha no seu celular e continue sintonizado conosco. Grande abraço, até o nosso próximo encontro.